Olá, amigos das TVs comunitárias de Belo Horizonte, de Nova Lima, Conselheiro Lafayette, Ipatinga, Sete Lagoas e Uberaba. Estamos abrindo mais um Gente que é Gente. Neste programa, a gente sempre traz um convidado ou uma convidada ou convidados para falarem sobre algum assunto que julgamos de interesse público e que nem sempre, tratando de temas que nem sempre são veiculados nas grandes emissoras de televisão. No programa de hoje, nós vamos conversar com a Fernanda de Castro. Conversar, mas não como fazemos normalmente, porque ela não vai me escutar, porque é uma deficiente auditiva. Ela não escuta, então vai ter que usar a linguagem de Libras, para que haja um entendimento entre ela e eu. E entre nós e os telespectadores, nós contaremos com a colaboração da Roberta Gomes Gomuri, que é professora de Libra e, por sinal, é esposa do nosso editor, o João Gomuri. Eita, nome é João, vamos mudar esse sobrenome seu. Nosso companheiro de trabalho, o João Gomuri. Nós já entrevistamos aqui, em outra oportunidade, a Roberta, que nos explicou detalhadamente sobre Libra, que ela leciona. Língua que ela leciona e com a qual trabalha há muito tempo. Ela é intérprete de Libras da língua brasileira, que é a língua brasileira de sinais. E a nossa convidada é a Fernanda de Castro, que tem, entre outras qualidades, ela vem apontar para a gente que, apesar das dificuldades, nada é impossível de se conquistar em nossa vida. Fernanda é surda e, mesmo assim, não deixou seus sonhos para trás. Hoje, ela tem um currículo brilhante. Acabou de ser aprovada num mestrado universitário. Ela vai contar para a gente a respeito disso, da sua trajetória, da sua vida como deficiente auditiva. Bom, Roberta e Fernanda, sejam bem-vindas aqui nos estúdios da TVC. Muito obrigada. Primeira coisa, eu quero agradecer pelo convite de estar aqui. Também a Roberta, eu quero agradecer, né, porque ela também me convidou para vir aqui. É isso. Olha, enquanto elas conversavam aí na linguagem de Libra, prestando atenção na gesticulação, nos dedos da Fernanda, eu percebi que, além de anel, ela tem uma argola, uma aliança no dedo, na mão esquerda. É casada, Fernanda? Sim, sou casada, sim. Olha só, há quanto tempo? Vai fazer 4 anos. 4 anos. Em maio agora fará 4 anos de que eu sou casada. Muito bem. E seu esposo sabe, ele é deficiente também auditivo ou não? Sim, ele é. Antes ele era oralizado. Ele não sabia Libras. Depois ele começou, né? Quando ele me conheceu, aí ele começou a aprender Libras. Porque aí nós dois fomos conversar sempre em Libras. Aí hoje ele sabe Libras, sim. Então, comunica normalmente em Libras. Então ele, para namorar, teve que aprender Libras. Eu falei, né, porque era muito importante você aprender Libras, porque eu tenho um filho surdo, né, e aí como é que eu ia fazer para conversar, né? Aí eu expliquei para ele a identidade surda, quem é a pessoa surda, a cultura do surdo, né, a própria identidade. Então ele começou a ter interesse, né, meu esposo começou a pesquisar, e hoje ele ama isso, porque verdadeiramente ele é surdo. Mas antes, né,
ele não convivia, ele só convivia com ouvintes, ele não convivia com surdos, não tinha contato com surdos. Aí ele começou a conviver com surdos, ele, mais ou menos a idade dele, ele tinha 23 anos de idade, que ele começou a ter contato com a pessoa surda. Mas sempre ele falava, né, oralizado, eram poucos sinais. Mas quando ele, né, nós começamos a namorar, que ele me conheceu, aí sim, ele começou a ter interesse de fato pela Libras, porque ele viu que era importante, né? É a língua brasileira de sinais, porque na verdade ele é surdo. Então hoje ele vive tranquilamente usando a Libras, né? E é uma língua, né? A L1 dele é a primeira língua e o português é o L2, é a segunda língua. Nossa. Ele é surdo, mas enxerga muito bem, enxerga longe. Para não perder uma namorada dessa, que hoje é sua esposa, ele rapidamente aprendeu a linguagem de surdo, que é a Libra, né? É, verdade. Por favor, Renata, Roberta, pergunta para mim, para Fernanda, se o casal tem filhos. Tem um filho, mas esse filho não é dele, né? Porque o meu primeiro casamento, meu ex-marido, faleceu. Eu era viúva antes. E aí meu filho tinha 2 anos de idade, muito pequeno, né? E ele faleceu, o pai dele. Aí eu fiquei viúva, aí passou uns 2 anos, bem depois que aí eu conheci o Leandro. O nome do meu esposo é Leandro e a gente começou a namorar. Ficamos noivos, casamos e hoje o meu filho tem 8 anos de idade e ele é surdo. Ele chama meu marido de pai, já, né, acostumou a convivência, mas eu não tenho filho com o Leandro. Eu tenho um filho, mas não é o do Leandro, e ele é surdo. Porque o pai do meu filho tem geração, né, na família de surdos. A mãe do pai do meu filho, os pais deles, o avô do meu filho são surdos, avós. E a minha família não, minha família é de ouvinte. A minha família é de ouvinte, não tem tradição, né, não tem geração na minha família. Por isso que meu filho nasceu surdo, né? Ele puxou a família do pai. Eu nasci surdo porque a minha mãe me conta, né, ela acha que foi a doença rubéola, né? Ela acha que foi isso. Eu nasci surda. Eu não tenho família, né? É só eu que sou surda. Só o pai do meu filho que já tem a família anterior que são surdos. E o Leandro, meu esposo atual, ele nasceu ouvinte. Aí ele ficou surdo por causa da meningite. Ele adquiriu meningite, aí ele ficou surdo. Entendeu? O filho dela é surdo, então o contato, a conversa com o filho é também por Libras? Sim. Quando o meu filho ele nasceu, a primeira vez, o que foi? Foi Libras. O primeiro contato, desde bebê eu sempre fazia Libras, ele percebia, ele via, né? Porque a Libras é um campo visual e ele começou. Depois que ele aprendeu o português. Hoje meu filho não tem dificuldade nenhuma. Ele vive tranquilamente, normal, conversa em Libras, ele escreve muito bem. Por que é importante, né? Ele aprendeu o L1 bem, por isso que ele escreve português bem. Por isso que ele não tem dificuldade na segunda língua, que é o português. Não tem dificuldade nenhuma. Ele está super bem, super tranquilo. Ô Roberta, mas eu estou prestando uma atenção muito grande na conversa entre vocês. Estou percebendo que a Fernanda, ao responder as minhas perguntas, usando você como intérprete, que ela emite sons que está dando para eu entender como se ela tivesse só que um som muito baixo. Se eu colocasse um amplificador, um microfone ali, eu ouviria perfeitamente o que ela está falando. Como que ela consegue isso, já que ela é surda? E pelo que a gente ouve falar, o surdo não fala, porque não aprendeu, né? Não escuta, ele não aprendeu a falar. Como que
a Fernanda consegue fazer isso? Bom, boa pergunta a sua, viu? Às vezes, o que acontece? As pessoas pensam que surdo é mudo. Surdo não é mudo. A pessoa surda, ela é surda. Ela é uma pessoa surda. Não escuta. Ela não ouve nada. Mudo é diferente. O surdo, ele emite som. Tem som, sim. Mas ele não fala perfeito, né? Mas tem som, sim. Agora, o mudo é diferente. A sociedade, né, a grande parte da sociedade precisa entender isso. Que surdo é diferente de mudo. Surdo é surdo. Eu vou te explicar o que aconteceu comigo. Quando eu nasci, a minha mãe, ela teve muita preocupação porque antigamente não tinha tecnologia, não tinha intérprete, a escola de surdo, muitas dificuldades, né, limitações, muito confuso antigamente, né, para pessoa surda. E ela foi e me colocou onde? Para aprender a falar, a terapia com fonoaudiólogo. E aí eu comecei a fazer essa terapia com 1 ano de idade. E aí eu comecei sempre ao fono, treinava, sempre, cresci desse jeito. E a minha mãe, com toda a minha família, lutou muito. Então hoje eu agradeço a minha família por causa disso. Porque se eu estou aqui hoje, foi a minha família. Se a minha família não me ajudasse em nada desde criança, eu não estaria aqui hoje, não teria condições. Né? Então eu tive uma boa aprendizado com a fono para poder falar. Mas a minha mãe me proibia o quê? Libras, quando eu era pequena. Minha mãe não aceitava. Ela não aceitava a Libras. Porque ela não conhecia. Ela não conhecia a cultura do surdo, a identidade, nada do que dizia respeito ao surdo. E a minha mãe procurou escolas, né? O Santa Inês é uma escola própria para pessoa surda. E ela me colocou nessa escola. Aí sim que eu comecei a ter contato com a Libras. Mas quando eu cheguei, eu era totalmente oralizada. Eu usava só, né, a oralização. E à medida que o tempo foi passando, eu fui crescendo mais ou menos com a idade de 15 anos, aí sim que eu, né, adquiri, né, a identidade surda. Aí a cultura, né, eu inseri dentro de mim. Aí eles começaram, né, a me respeitar. Eu comecei a avisar, olha, vocês precisam respeitar a minha língua. Aí a minha mãe começou a entender e a perceber o meu sofrimento, a minha luta que eu tinha. E minha mãe sofria junto comigo, meu pai também, junto. Eu tinha alguns amigos, né, amiguinhos, ouvintes, e me ajudava a escrever um português. Ó, falava essa palavra está errada, essa frase está trocada. Eles sempre me ajudavam, os ouvintes, sempre. Eu cresci junto com os ouvintes. Mas só dentro da escola que eu tinha contato com o surdo. Só dentro da escola que eu tinha contato com o surdo. Aí, a partir dos 15 anos de idade, aí sim, que eu comecei a usar a língua de sinais. Aí eu falei, nossa, eu não sou a única surda que existe, tem outras pessoas iguais a mim. Aí eu comecei a desenvolver bastante, né? Aí a minha formação começou daí. E aí, então, por isso que eu agradeço a minha família. Agora, hoje, a minha mãe teve a oportunidade de quê? Porque o meu filho, ele nasceu surdo. Aí a minha mãe aprendeu Libras para poder. Hoje ela é intérprete. Minha mãe hoje ela é intérprete de Libras. Entendeu? Olha, Pode perguntar à vontade para mim. Olha, gente, eu estou aqui arrepiado com a conversa que estou presenciando, que o senhor está assistindo, entre uma surda e uma professora de Libra. Quer dizer, é impressionante. A satisfação, a alegria, a simpatia que transparece da nossa convidada, da Fernanda, é um negócio impressionante. Nós vamos fazer um intervalo. No próximo bloco, nós vamos querer saber a respeito das atividades do mestrado da Fernanda. Mas antes de encerrar o bloco, eu gostaria que você me respondesse, até para satisfazer a minha curiosidade. A Fernanda chegou aqui sozinha, dirigindo o veículo. Eu queria saber como que ela consegue fazer isso. Bom, ela tem que ouvir buzina,
ela tem que talvez pedir informação quando chega na portaria, falar pro porteiro que está vindo na TVC e tal. Como você consegue fazer isso? Muito bom. Interessante o que você está falando, né? Eu tirei a carteira com 19 anos de idade. Né? A minha família me incentivou bastante, né? Não tem diferença, não há diferença de surdo para ouvinte. Não tem. O mais importante é o quê? É ter atenção na hora de dirigir, né? A questão visual. O surdo, ele não escuta no momento, então ele precisa ter muita atenção, redobrada, né? No retrovisor, lateral, dentro, ambulância, né? Ele precisa ver a movimentação dos carros. Aí eu tenho que, né, me afastar, eu tenho que acompanhar o que está acontecendo, o movimento, eu tenho que ver. Né? Aí sim eu sigo e é assim que eu vou. É a questão da atenção. Eu já dirijo há quase 11 anos que eu já dirijo, eu sou habilitada. E eu amo dirigir, eu viajo de carro. Já viajei para fora do país, dirigindo, lá fora, dirigi, né? Fora do país eu dirigi. Mas não tem diferença, não. Mas a questão mesmo é a questão de visual, né? E sobre informação, eu paro, eu anoto no papel, né? Pergunto à pessoa, olha, eu sou surda, eu faço, me explica, fala devagar, eu faço uma leitura labial, né? E se não houver comunicação, aí eu uso a escrita. Mas até hoje eu não tive dificuldade nenhuma, não. Até o momento tranquilo, né? Eu sempre luto, eu mostro, né, para as pessoas que surdo é normal. Normal igual ouvinte. Não há diferença, não há diferença nenhuma. Não me sinto nenhuma diferença, eu sou muito feliz. Dirijo normal, viajo, vou em aeroporto sozinha. Eu não fico na dependência de ninguém, não. Eu gosto mesmo de resolver minhas coisas, ter autonomia. Né? Eu procuro informações, eu já viajei para palestras em Portugal, fora, Estados Unidos. 4 vezes, passeando também, o meu marido junto, e o meu marido sabe inglês. Aí eu sei Libras, eu sei eu sei a língua de sinais americana, né? A língua que se usa lá nos Estados Unidos, eu sei um pouquinho, eu sei o básico. Então, por exemplo, aqui no Brasil, o sinal para a palavra nome é assim. Lá nos Estados Unidos, a palavra nome é desse jeito. Né? Você, por exemplo, é ouvinte, você escreve português, certo? E você aprende inglês. Eu também, eu aprendo inglês em língua, porque não é universal, a Libras não é universal. Então, cada país tem a sua língua de sinais. Olha, ela já fez o que eu nunca tive coragem de fazer, foi dirigir fora do Brasil. Ela disse que o marido dela sabe inglês. É porque na linguagem de Libra tem a Libra brasileira, portuguesa e a Libra inglesa, não é isso, Roberta? Sim. Sim, okay. É isso mesmo. Ok, então nós vamos dar um rápido intervalo, permaneça aí que nós vamos continuar com essa entrevista simplesmente maravilhosa diante da competência da convidada e da nossa intérprete. Já voltaremos. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções. Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar o melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755. Retornamos com Gente que é Gente, conversando hoje com Fernanda de Castro, que é deficiente auditiva, ela é surda, mas
se faz entender aqui em qualquer país do mundo. Ela dirige veículo há muitos anos sem nenhum problema, tem filhos surdos, seu esposo também é surdo, utiliza a linguagem de Libras, que é uma linguagem da qual a nossa intérprete, a Roberta Gomes, é professora. A Roberta Gomes dá curso sobre Libra. Bom, retornando, então, eu gostaria de saber da Fernanda, se ela trabalha, tem atividade fora de casa ou não. Eu comecei a trabalhar alguns anos atrás numa escola da prefeitura, com crianças na educação infantil as crianças tinham 10 anos de idade, dentro da prefeitura, e em parceria com a Associação de Surdos de Minas Gerais, de BH. E eu também fiz faculdade de pedagogia lá na PUC, me formei. Logo em seguida, eu fiz uma pós. Psicopedagogia, né? Eu sou formada também. E logo em seguida, eu fiz uma outra graduação que se chama Letras Libras, na UFSC. É à distância. Eu estudei à distância, mas o polo eu estudei aqui, no Cefet. O polo era aqui no Cefet. E aí eu estudei de 6 meses depois da minha formação, aí eu fui tentar mestrado, na PUC, aqui. Aí eu passei, eu fui a primeira surda na área da educação, tive coragem, né? Fiquei muito satisfeita, muito emocionada. Aí eu falei, vou tentar um concurso. Abri um concurso lá na Universidade FRJ, no Rio de Janeiro. Aí eu vi um concurso lá, eu vou tentar esse concurso lá no FRJ. Aí eu passei também. Em primeiro lugar, eu passei lá como professora de Libras. Eu estou muito orgulhosa porque eu sempre luto, eu estudo, eu procuro saber, né? Eu nunca paro. Tenho dificuldade, sim, porque antes, quando eu estudei psicopedagogia, eu fiz a pós, eu era a única surda na área. Todo mundo ouvinte dentro de sala de aula tinha um intérprete. E não havia esse curso de graduação Letras Libras, né? Todo mundo surdo e ouvinte junto, fazendo essa primeira graduação, né? De Letras Libras. Beleza. Aí, quando eu cheguei no mestrado, novamente, eu a única surda, né? Todos os ouvintes, eu a única surda dentro de sala de aula. Tinha intérprete também, né? E eu não senti preconceito, não senti ninguém me discriminando, né? Todos me aceitaram, né? Agora, há pouco tempo, sexta-feira, eu defendi o quê? O meu mestrado, foi muito emocionante. Todo mundo viu, né? Chorou, ficou emocionado, porque foi um momento muito especial na minha vida, né? Eu agradeço a minha orientadora, Estela, o nome dela é Estela, e ela me ajudou bastante, né? Foi um desafio também para a Estela, né? Para nós duas foi um desafio, porque ela atendeu pela primeira vez uma pessoa surda. E hoje vai fazer quase 2 anos que eu trabalho lá na UFRJ. Também eu passei em um outro concurso, em Juiz de Fora, mas eu não peguei esse não, eu escolhi o Rio. Porque para ir e voltar, né? Hoje eu sempre vou ao Rio, às vezes eu fico no Rio 3 dias, 3, 4 dias, aí eu volto, fico 2 dias aqui, por causa do mestrado, acontecia isso. Agora, graças a Deus, o mestrado acabou, aí eu vou ficar mais tempo no Rio. Mas eu penso, né, que no futuro, se Deus quiser, eu vou fazer um doutorado. Tomara, essa é a minha vontade. Com certeza. Vocês são colegas, então? De profissão, porque você também é professora de Libra, ela também é? Sim. Nós duas nos conhecemos antes na comunidade de surdos, né? Ela sempre junto, nós duas juntas. Antes ela interpretou, aí eu conheci ela lá no FMG. Ela é tutora lá no FMG. E eu também era tutora no FMG. Aí nós duas nos conhecemos lá e desenvolvemos nossa amizade. Agora eu tô com mais, né? Nós duas estamos mais juntas porque nós fizemos um trabalho junto, um DVD. O marido dela, né, me filmou e aí me editou e divulgou o meu curso de Libras básico.
né? Aí todo mundo para divulgar a Libras, né? Aí por isso que a gente está mais junta, mais próxima. Gente, ao pautar esse programa, eu fiquei morrendo de medo. O que eu vou perguntar a uma surda? Será que eu vou dar conta de conversar com ela durante meia hora, que é o tempo do nosso programa? Agora está acontecendo a minha preocupação em não ter o que perguntar, porque como que o surdo fala? Eu tento vencer, eu tento marcar o tempo aqui no nosso cronômetro, mas elas não param de falar, as duas aí, como fala o surdo. Então eu vou ficar aqui só escutando, só olhando o que vocês falam. Mas para não dizer que não falei de flores, eu vou te perguntar, Fernanda, de qual o seu mestrado, que você acabou de ser aprovada no mestrado agora. O tema é a construção docente do professor surdo, que ensina Libras em nível superior. É dentro de faculdade, né? Dentro de faculdade federal. E o que é isso, né? O que significa esse tema, né? Eu queria dizer que é uma luta, né, da sociedade, da comunidade surda, porque antigamente não havia os concursos, era só para ouvinte, só para ouvinte, só para ouvinte. Aí eu comecei a pesquisar só sobre o surdo. Aí eu descobri o quê? Que a maioria começou uma lei, a partir dessa lei, a partir do decreto, aí o que surgiu? Muitos surdos começaram a ingressar em faculdade, dentro da Universidade Federal. E a minha pesquisa, então, era para saber como cada um desses profissionais, desses professores surdos, a sua experiência dentro da faculdade, quando você iniciou dentro da Universidade Federal, as diferenças de experiência. Isso ajudou muito, né, na minha pesquisa. Hoje eu vejo que a maioria, hoje tem muitos surdos, e antigamente eram poucos. Alguns, um aqui, outro ali, que ingressavam como professor em concurso. Hoje não. A UFSC abriu as portas para isso, né? Foi a UFSC no seu curso que abriu a porta para o surdo ser professor. Tem surdo coordenador, supervisor, chefe. Eu tenho muito orgulho disso, porque, né, existe o respeito à língua, à nossa língua, à língua de sinais. E também agora as universidades abriram o quê? Para acessibilidade, a questão da acessibilidade, porque os ouvintes precisam aprender Libras. Porque agora é obrigatório a disciplina dentro da faculdade, a disciplina que se chama Libras. Nos cursos de licenciatura é importante isso. Nos cursos de bacharelado também precisa pensar, mas agora o principal é nas licenciaturas. Há muitas disciplinas e é obrigatório ter a disciplina de Libras, porque é uma língua, né? Então, o professor o quê? O professor ouvinte, ele sabe de cultura, ele sabe da identidade da pessoa surda, do ouvinte, sabe Libras, sim, tranquilamente, igual o surdo. Eu respeito, mas o ouvinte, mas ele não é nativo da língua. Eu sou nativa da língua, então por isso que é importante mostrar essa diferença. Ficou claro para você essa diferença? Ok. Infelizmente o tempo aqui corre, estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria de duas perguntinhas com respostas mais rápidas. Como que você, se você tem empregada em casa ou há alguma necessidade, como que você se comunica com outras pessoas que frequentam a sua casa? Bom, essa pergunta foi interessante, né? Na minha casa tem campainha que acende a luz, né? Então, porque eu não preciso ficar na dependência de alguém toda hora. Tá batendo campainha? Não. Né? Aí quando bate campainha, a luz acende, as pessoas chegam, os ouvintes entram na minha casa, eu faço leitura labial, eu faço escrita. E também na minha casa tem o quê? Eu tenho uma empregada, sim. E a gente comunica tranquilamente, né? Ela começou e a gente começou a ter uma convivência tranquilamente. No começo foi meio difícil, teve algumas dificuldades, e depois ela acostumou, eu também. E ela cuida do meu filho, tem 8 anos que ela cuida do meu filho, ela é babá, ela é ótima, né? Ela é maravilhosa.
Ela comunica muito bem com meu filho, sem dificuldade nenhuma. E finalizando, nós estamos no término do programa, gostaria de saber, a Renata, da Renata e da Fernanda, se ela não utiliza, aliás, da Fernanda, a escrita normal, porque ela pergunta, sabe ler e escrever, então se sabe, na hora que tiver dificuldade de comunicar como um ignorante, como nós outros aqui, bastaria ela pegar um papel, escrever, pegar o celular hoje que facilita, fazer perguntas e tal. Se ela sabe ler e escrever, se ela utiliza esse recurso para se comunicar com os ouvintes. Sim, eu escrevo tranquilamente, mas as pessoas pensam que o surdo escreve errado. Não, não é isso. É porque a primeira língua do surdo é a língua de sinais. A segunda língua do surdo é a língua portuguesa. Então, se você me pergunta se eu leio, sim, eu leio. Porque desde pequena, né, eu aprendi, né, eu sempre busquei isso. Agora, acontece que tem alguns outros surdos que não é dificuldade. É por causa da família. A família, em geral, a sociedade não sabe Libras. Então, como que eu vou comunicar? Isso há um atraso no português. Por isso que ele tem um atraso no português. Mas não há dificuldade. É língua. Né? É a L1 do surdo, é a língua de sinais. E a L2 é a língua portuguesa. Tem alguns surdos que escrevem muito bem. Porque aprenderam primeiro a Libras, por isso que conseguiram aprender o português. Tranquilamente, por isso que eu já falei do meu filho, né? Acabei de explicar. Ele aprendeu Libras primeiro e hoje escreve tranquilamente a segunda língua. Porque primeiro ele aprendeu a Libras. Olha, gente, só tem um jeito pra gente conseguir tempo para formular as perguntas que nós gostaríamos de fazer e que com certeza seriam do maior interesse dos telespectadores. É convidá-las para outro próximo programa, já que esse nosso tempo se esgotou. Eu agradeço a Fernanda pelo que nos ensinou aqui hoje, e também a Roberta, que colaborou nessa entrevista. Eu espero que vocês possam retornar aqui ao nosso programa para explicarem mais sobre o comportamento do surdo, sobre a cultura das pessoas com deficiência auditiva. Obrigado, Fernanda. Obrigada, Roberta. De nada, eu que agradeço você. E obrigado a vocês, caros telespectadores, por sua audiência, a todos que colaboraram na realização deste programa, ao nosso xará Edivaldo Miranda, que nos ajudou na produção, ao Tiago, que está lá na direção de imagens. Olha, somente aqui na TVC BH, na TV comunitária, é que os senhores terão oportunidade de presenciarem o que presenciaram aqui hoje. Eu fico muito orgulhoso, muito satisfeito em realizar um programa como este. Até a próxima!